2019 foi o ano que a All Elite Wrestling foi fundada, depois de um projeto teste no ano de 2018, onde no Madison Square Garden, Cody Rhodes, Young Bucks e sua turminha se uniram para fazer ali então um especial All-In, e deu tudo certo. Tony Khan, apaixonado por Pro Wrestling, resolveu confiar nos garotos e começar uma empresa de Pro Wrestling para tentar ser concorrente da WWE. E aí, gente, a gente precisa fazer um veredito do que está sendo essa guerra de WWE versus All Elite. Vamos lá, vamos tentar aqui fazer uma retrospectiva, porque eu estive observando isso desde o começo e eu imaginava que iria acabar rendendo uma certa tribalidade ali, então, de disputas, né? Nem sei se existe essa palavra tribalidade, mas qualquer coisa a gente já funda amanhã no dicionário. Antes de tudo, deixa o like, se inscreva no canal. Seguinte, vamos lá. A All Elite, ela conseguiu em algum momento competir com a WWE? Eu vou dizer pra vocês o seguinte. Desde o começo, a principal competição da All Elite com a WWE era contratações. Por quê? A WWE tinha um roster inchado. A WWE tinha muitos lutadores ali, apenas 3 shows para utilizar, NXT, SmackDown e Raw. E assim, ficava difícil você conseguir ter espaço para eles, né? Você tinha caras ali que realmente eram pro o título mundial ou na rota D, tinha caras do midcard, mas tinha caras ali das tags, tinha outros do NXT ali que se destacavam e querendo ou não, sempre vai ficar alguém de fora, não tem como. E aí você administrar isso fica complicado. Então a WWE acabou perdendo alguns nomes com o tempo e eles tinham a opção de ir para o Elite. Por quê? Muita gente às vezes até aceitava se submeter, ficar na WWE, mesmo ali então com um posto menor, né, mais de baixo clero, porque a WWE pelo menos lhe dava visibilidade e lhe pagava um bom salário. Coisa que outras companhias tinham dificuldade. TNA durante um tempo conseguiu, mas depois durante um tempo eu tô em crise. Chegou a virar piada. Todo mundo falava, pô, se você não quer ser pago, vai trabalhar na TNA, porque lá eles não pagam ninguém, né? Você poderia ir para circuitos independentes, que você ganha muito dinheiro, né? O Austin Harris, por exemplo, falou que ele ganha mais ali desde que ele saiu da WWE do que quando ele estava por lá. Porém, você tem que trabalhar muito mais, né? Então, você não tem descanso, você tem que fazer sua própria mídia. Você não tem a WWE já com a sua plataforma, com o canhão dela, né, de ser o maior canal do YouTube de esportes. Você não tem isso, né? Então, depende de você mesmo. Então, há maneiras. Quando surge a All Elite, surge uma empresa que também tem visibilidade, não tão grande como a da WWE, mas tinha ali uma certa visibilidade, o suficiente para conseguir contrato de fazer show televisionado, de poder criar pay-per-views, de poder alugar arenas grandes e, claro, de contratar esses lutadores e lhe pagar bons salários, né? Os salários que a All Elite paga são bons, tanto quanto a WWE, tá? No começo, até que foi um pouco menor, mas hoje em dia ali, se você for comparar os maiores salários da WWE e da All Elite, tá bem parelho ali. Óbvio que a WWE tem alguns caras que ela paga bem mais ali, né? Afinal de contas, tem uma receita maior. Só que assim, o Tony Khan, podemos dizer assim, né? Na época que o Vince McMahon estava na WWE, o Tony Khan vem da família Khan e a família Khan tem mais dinheiro que a família McMahon, ali o Vince e seus sócios. Então, se por acaso um dia o pai do Tony Khan chega nele e fala, fi, usa o que você precisar, ele poderia ter condições de usar o que ele quisesse. Obviamente, o Tony Khan deve ter sua própria poupançazinha, deve ter um limite, não é simplesmente usa o que você puder e pronto, acabou. Mas assim, recursos ele tem, então ele pode pagar bons salários, pode alugar as arenas que for, pode fazer esse investimento que ele fez, né? Enfim. Então, desde o começo, houve essa guerra de contratação. Então, a All Elite conseguiu pegar alguns nomes que eram da WWE e convencer eles ali de irem para a All Elite, né? Alguns se destacaram, outros continuaram no 0 a 0. Quando eu digo de continuar no 0 a 0 é o seguinte: tem muito nome que sai da WWE e vai para a All Elite e ele não engrena. Mas ele já não era engrenado na WWE. Você pega qual nome não engrenou na All Elite que na WWE voava? É difícil você pegar um assim, não, esse aqui na WWE era nata, agora na All Elite não virou porcaria nenhuma. É difícil, porque todos ali, quando saíram da WWE, naquele momento que saíram, não estavam bem. Poderiam até ter tido uma grande fase no passado. Por exemplo, o Rusev, que se tornou o Miro, teve uma grande fase no passado, mas quando ele sai da WWE, ele sai com o personagem de corno. Eu não tô exagerando, ele era corno ao vivo
da sua esposa Lana simplesmente se esfregando do Bob Lashley. Essa era a história dele. E aí ele sai pra All Elite, se destaca ali de um próximo momento e depois fica estacionado. O Andrade não virou nada na All Elite, ele já também não virava nada na WWE. Ficou ali na NXT nas mãos do Triple H e depois no roster principal não foi muito longe, né? O Murphy. O Murphy era um Zé Ninguém na WWE, foi pro All Elite e continuou Zé Ninguém. Então assim, você trocar a WWE pela All Elite, se o cara muitas vezes não engrena, não muda nada assim, sabe? Tipo, não é como se, não, ele tomou uma decisão errada. Igual agora falar que, se o Ricochet chegar na All Elite e não virar campeão mundial, ele tomou uma decisão errada. Não. Ele foi campeão mundial na WWE? Ele teve title shots pelo mundial? Teve uma, talvez, ali. Então, assim, se ele chegar lá e vira um cara de mid-card da All Elite, 0-0, né? Ele não se prejudicou com isso. Ele não tomou uma decisão errada simplesmente porque ele continuou na mesma, né? Continuar na mesma não significa que você piorou, né? Pelo contrário, às vezes você continua na mesma em termos de papel ali dentro da companhia, de você seguir sendo um mid-card, só que pelo menos você é aquele mid-card frequente, que tá ali sempre, que é um dos principais nomes. Já na WWE você vai ser mid-card 2 anos, depois vão desgastar de você e você vai virar low-card ou ser demitido. Então, várias mudanças ali de você sair da WWE para o Elite foram sim decisões corretas naquele momento que a pessoa tomou aquela decisão, né? O próprio Edge agora ali na WWE, ele ficou estacionado, né? Ele ficou um ano preso naquela rivalidade com o Judgment Day desnecessária e depois ele foi para All Elite e conseguiu ali fazer um bom papel contra o Christian. Depois que ele enfrentou ali o Christian, ele estava começando a tomar um outro rumo e aí se lesionou, como é de praxe do Edge, né? Fez uma grande luta, se lesionou na sequência e agora aí vamos ver quanto que o Edge vai aparecer de novo, né? Mas, enfim, o ponto falando sobre a questão dos fãs, tá? Vamos lá. Os fãs da All Elite, eles estão colhendo o que eles plantaram. Eu sempre falo isso. Quando a All Elite surgiu em 2019, os fãs da All Elite eram extremamente chatos, cara. Eles iam em postagens da WWE, ou de canais de WWE, ou de páginas de WWE. Às vezes não era nem de WWE, mas era algo falando sobre a WWE. Eles iam lá flodar sobre a All Elite. Tinha cara que pagava ingresso pra ir no Raw, pra ir com a camisa da All Elite, pra levantar cartaz da All Elite, pra ficar falando que, chega de WWE, agora é o Elite, pronto, acabou. Parecia umas criancinhas querendo chamar a atenção pra falar que agora é a hora da All Elite. A própria All Elite tem culpa nisso, porque várias vezes o Sr. Chris Jericho, o Sr. Young Bucks ali, né, os senhores no caso, o Tony Khan, eles ficavam se intrometendo em assuntos da WWE. Então acontecia algo no Raw, no SmackDown, em algum pay-per-view, eles iam lá debochar, comentar, fazer alguma referência, alguma provocação, né, para tentar irritar a WWE para querer pagar de concorrente, certo? Certo. Nada contra você fazer uma outra provocação às vezes, mas virava um negócio constante. Hoje em dia, né, você gerou uma turma de fãs da WWE que viram isso acontecer e aí agora eles fazem isso. Então, cara, você tá lá muitas vezes numa página de wrestling, tá tendo lá All-In, alguma coisa relacionada a All Elite, alguma coisa grande assim que nada tem a ver com a WWE, por exemplo. Mas vai ter fanboy, tribalista de WWE comentando que, não me importo, isso aí é um lixo, eu vou dar nota... Fazendo review bomb às vezes, né? Teve MJF contra o Will Ospreay, vamos dar review bomb lá na Cage Match, né? Vamos dar nota 0. Tipo assim, o cara ele poderia dizer, não, achei a luta excessivamente longa, então eu não vou dar um 10, vou dar uma nota 6, 7. O cara dá 0 porque ele achou longa, sendo que a luta foi boa, sabe? Tipo assim, claramente é uma review bomb, ele só tá precisando dar uma desculpinha pra poder dar um 0 porque ele não gosta da All Elite, né? Então ele vai em todo post da All Elite falar que é um lixo. Se a pessoa falar de All Elite, ele vai estar lá reclamando, falando que WWE é melhor, né? Você tá exemplo do Pip. O Pip, você chama ele pra ver o All Elite ou pra falar, vai ter um negócio legal com o Brian. Ele simplesmente não consegue. Ele odeia e ele não explica. Você pergunta pra ele, por que você odeia o All Elite? Ele, simplesmente porque sim. Sabe? A carreira do Edge acabou porque ele foi pro All Elite. A carreira do Brian acabou porque foi o Elite. Mas por que você tá falando isso? Porque é All Elite, não é WWE. Tem que ser WWE. Sabe? É de uma infantilidade, é de uma limitação, mas é normal, assim. Tenho vários amigos meus que, sei lá, o cara gosta da Sasha Banks, a Sasha Banks tá lá ganhando o título da All Elite e tal, ele vai até vibra com isso. No dia seguinte ele tá falando, que se dane, vai ter o pay-per-view em Berlim e isso vai esmagar o Elite e pronto, acabou.
sabe? De graça, assim, sabe? Eles poderiam só simplesmente ignorar, então, já que ele não liga pra All Elite, e se empolgar com o pay-per-view em Berlim. Mas ele quer que a WWE esmague a All Elite, que a All Elite chegue ao fim, né? Então, hoje inverteu essa situação. Hoje são os fãs da WWE que se tornaram essa galera chata que não reconhece nada que a All Elite faça. Se a All Elite botar 50 mil lá no Wembley, mas sei lá, devia ter botado 60. Né? Ano passado também eu acompanhei lá quando eles foram fazer o pay-per-view em Londres. E cada semana ia bater um recorde diferente ali de vendas de pay-per-views ali, né? De ingresso. E a galera, cada hora dá uma desculpa. Pô, mas vendeu só 15 mil agora. Pô, mas agora vendeu só 30 mil. Pô, mas agora vendeu só... Sabe? Então, assim, era uma constante falta de reconhecer. E aí, se rola um combate bom na Elite, até que foi legal. É o máximo que os caras elogiam e falam isso. Até que foi legal. Aí, se o Meltzer dá 5 estrelas, 5.5, mas exagerou na nota. Foi boa, mas calma aí. Sabe? Então, mas na WWE teve uma que ele não deu essa mesma nota, sabe? Então, é uma dificuldade para reconhecer o Elite. E assim, influenciadores, gente, é só vocês olhar. Boa parte deles ignora quase tudo que rola na All Elite e só aparece para falar de All Elite quando é alguma coisa negativa. Olha, porque um show, uma arena não estava lotada. Olha esse espaço vazio aqui. Olha, porque a audiência da All Elite não foi boa agora. Vira manchete, vira título de vídeo, né? Olha, porque o fulano pode estar saindo da All Elite, né? O Brian aí, ó. o Daniel Garcia vai pro NXT. Aí vira matéria. O Brian vai acabar o contrato dele com a Elite e vai voltar pra WWE. Tipo assim, mano. O cara tem um combate na All Elite onde ou ele aposenta ou ele vira campeão. E você acha que ele vai pra WWE? Você acha que esse é o plano? Não, isso aí é pensamento desejoso. Essa que é a diferença, né? E fica nisso, sabe? Fica nesse vai e vem assim só vou falar da All Elite se surgir alguma coisa negativa. Mesmo se a coisa negativa for a coisa mais bizarra possível, sei lá. Teve uma vez que foi uma conta fake do Twitter falando lá que a All Elite estava na mira do FBI. Isso virou matéria, gente. Isso virou matéria, sabe? Tipo, um negócio desse nível. Então, você vê que claramente há uma má vontade. Da mesma forma como havia uma má vontade. Eu lembro que eu entrava em sites, páginas, na época da guerra da NXT lá com a All Elite, cara, os caras eram extremamente tendenciosos para diminuir a WWE. Você pegava qualquer notícia possível, eles tentavam ver da maneira mais negativa possível para dizer que a WWE estava em crise, estava fechando as portas, estava falindo, e não era o caso. Da mesma forma como a All Elite hoje. As duas já viveram momentos melhores, mas falar que tá falindo, falar que tá um lixo, falar que tá uma porcaria, falar que é superestimado, sabe? É você negar os fatos simplesmente só porque não é a empresa preferida sua. E aí, muitas vezes eu pergunto, por que você tem uma empresa preferida hoje em dia? Sabe? Você precisa realmente ter uma empresa preferida? Você deve alguma coisa pra WWE? A WWE muitas vezes te dá strike de graça. A WWE muitas vezes não deixa você usar nenhum conteúdo dela. A WWE muitas vezes toma várias atitudes ali hipócritas, controversas, coisas que te deixam irritado, e mesmo assim você mantém essa fidelidade gadal, assim, ao ponto de, não, apesar disso, a All Elite que nunca fez nada de ruim pra mim, estou contra ela, independente do que ela faça, e eu não quero nem ver. Eu só acho um lixo sem nunca ter visto. Sabe, assim, chegamos nesse ponto, chegamos nesse nível, onde os fãs da All Elite são chatos por serem elitizados e cults, e os da WWE é aqueles burros por convicção, sabe? Mas isso não serve pra mim. Se você não é um fanboy de WWE tribalista, obviamente isso que eu tô falando não serve pra você. Não tem pra que você se ofender. Da mesma forma que se você, fã de All Elite, não é um cara elitizado demais, né? Também não serve pra você. Mas pra maioria, eu tenho que dizer, cara. Porque é legal às vezes falar, não, é uma minoria barulhenta que faz isso. Não, não é a minoria barulhenta. Eu já observei. É a maioria esmagadora. A minoria é a que consegue ser razoável nessa situação. Porque a maioria é dessa turma tribalista. Infelizmente é isso que a gente vê hoje. Virou uma guerra de console. É a mesma coisa, né? PlayStation contra Xbox. Virou isso. E eu previa que isso ia acontecer. Tem vídeos meus antigos da época. Eu falei, eu não vou gostar disso aí. Vocês vão ver como isso vai ficar ridículo, né? E então, chegamos nesse ponto. Chegamos nesse ponto, infelizmente. Mas é isso aí. Como é que vocês acharam? Um abraço, até a próxima e fui.